Olá pessoal, eu sou o William Matos, CEO da Vitro Educação e hoje estamos aqui juntos com cada um de vocês para começar a descobrir algumas histórias de pessoas que dão vida à Vitro. E hoje é com muita alegria que eu estou aqui com o Elton Toledo de Pereira. Seja bem-vindo, Elton, para esse nosso bate-papo. William, obrigado por essa oportunidade. Realmente me sinto honrado de estar aqui na mesa. A mesa é um lugar onde tem muita coisa acontece na mesa. Então, o fato de estar aqui realmente é um prazer. Me sinto honrado de estar aqui. Legal, muito bom. Eu também muito feliz. Essa é a ideia desse projeto, bater um papo, conhecer as pessoas, contar a nossa história, né, de alguns que fazem parte há muito tempo, outros recém-chegados, mas que no final, como eu sempre falo, a nossa companhia, a nossa empresa é feita de pessoas. Exato. Nada melhor do que conhecer melhor as pessoas que fazem parte dessa história. Conta para nós, se apresenta aí, Elton, rapidamente, quem é você, quantos anos, o que você faz, um pouquinho da tua história. Então tá bom, vamos lá. Tenho 40 anos, já estou na Vitro há 4 anos e meio, entrei em 2019. Numa oportunidade, uma indicação, uma pessoa que eu gosto bastante me indicou, e entrei aqui como coordenador de tesouraria. Então, a minha área como gestor, eu sou responsável por cuidar do caixa da empresa, né? Então a gente cuida do cofre da empresa. Opa, então a chave ali tá com você. A chave tá com a gente. Bom saber disso, hein, gente? Ó, agora descobri, a gente acha que a chave tá no Carlos, ó quem cuida da chave aqui, ó. A chave tá com a gente, então eu tô na posição já há 4 anos. Realmente, assim, eu divido a minha carreira profissional em 2 tempos. Esse é o segundo tempo. Eu falo que a Vitro, para mim, ela é a graduação, mestrado e pós-graduação. Depois a gente vai entender o porquê. Sou pai, tenho 2 filhos, Pedro e João. Pedro 10 anos, João 8 anos. Minha esposa Marta. Sou casado esse ano, vamos completar 17 anos de casado, 20 anos juntos. Legal. Então realmente assim é algo muito importante que eu valorizo, minha família. Sou natural de São Paulo, moro aqui em Santa Catarina há praticamente 14 anos. São Paulo capital. Então sou, por enquanto, mais paulistano e um pouco catarina. 14 anos ainda falar isso, os catarinas vão ficar chateados, hein? Mas daqui a pouquinho vou ser mais catarina do que paulistano. Os filhos nasceram aqui? Filho aqui, esposa daqui, todo mundo aqui, menos eu. Então já amo esse estado, amo essa região, amo o povo daqui. Realmente, para mim é uma honra morar aqui em Santa Catarina. Realmente agora, é um privilégio. Elton, eu queria entender um pouco mais já diretamente como é que essa história que a Vitro é uma graduação, um mestrado, um doutorado, é uma segunda fase. Me explica um pouco melhor, porque a gente quer entender qual o tamanho do impacto na Vitro ou no momento que você está vivendo aí com a gente. Então tá. A minha carreira, como eu falei, é uma grande escola que eu tive. Eu entrei na área de finanças há 15 anos atrás. E a primeira escola que eu tive foi uma indústria que eu trabalhei na região de Blumenau. E ali, essa empresa, fiquei durante 3, 4 anos. Ela foi uma escola, me inseriu mesmo no ramo financeiro, onde eu tive desde acesso ao mercado nacional, ao mercado do exterior. Mas, durante um tempo, eu atuei na área financeira em outras frentes. E quando apareceu a oportunidade na Vitro, eu lembro que quando eu pisei aqui a primeira vez, eu tinha um sonho dentro do coração. Esse sonho era um dia participar de uma abertura de capital da empresa no Brasil. Esse era o sonho, no Brasil. Mas como Deus fala pra gente que Ele faz infinitamente mais do que a gente imagina, do que a gente pensa, foi isso que eu vivi aqui dentro. Então, por isso que eu falo que aqui foi uma graduação, depois veio uma pós, mestrado e está caminhando para um doutorado. Porque eu acabei participando de um IPO, diretamente no projeto, depois da combinação Uniaselv e Unicesumar, toda a estruturação das dívidas da companhia. Então, para mim, aqui foi literalmente uma graduação. O que eu não aprenderia, talvez em outra fase da minha vida, aqui eu aprendi. Então, realmente, aqui a Vitro é mais do que uma escola para mim, é uma graduação, uma pós, um mestrado, um doutorado. Sabe que você falando isso, e eu tenho pego o gancho da história da vida das pessoas e remetendo à minha própria vida, né? Quando perguntam para mim muito desses 2 anos que vai completar agora, antes da fase da combinação, que foram ali 7 meses esperando o CAD, eu falo isso.
esse tempo que eu tenho vivido é muito além do que um MBA de vida que qualquer melhor universidade do mundo poderia me oferecer. E aí eu brinco, eles até me pagam para isso, entendeu? Exato. Olha aqui. Então, mas a gente tem uma responsabilidade gigante, mas o aprendizado, a oportunidade de vivenciar, como você disse, essas coisas, eu não peguei o IPO, mas pegar só esse processo aqui que a gente está vivendo de vir para a B3, vir para Exatamente. o Brasil, né? Algo que nunca foi feito. Né? É um privilégio, é um aprendizado, é um trabalho gigante para todos nós, mas é algo extremamente gratificante poder participar de algo que é novo e que nos proporciona tantas coisas também ao mesmo tempo. Para nós que somos profissionais, estamos aqui e fazendo nosso trabalho, mas também querendo sempre aprender e crescer muito mais. Né? Exato, e é interessante que essas oportunidades fazem com que você conheça pessoas, lugares que até então você não conseguiria acessar. Então, por exemplo, o fato, como eu atuo como um gestor dentro da área financeira, conheci muita gente do mercado de capitais. Né? Isso, para o meu currículo, para a minha história, tem um peso muito grande. Você ser conhecido nesse meio e conhecer tantas pessoas, e realmente a Vitro ela oportunizou. Quando a gente fala que a nossa missão é transformar vidas, não está transformando apenas a vida do aluno, transforma a vida do colaborador, porque gera oportunidade interna. Então você acessa lugares que você não acessava, porque existe uma empresa que te oportuniza. Então essa oportunidade veio aqui através da Vitro. Então realmente foi um gás gigante na minha carreira profissional. A partir de novembro de 2019 foi quando eu entrei aqui. Quando a gente olha esses 4 anos e meio, né, dentro desses momentos também que a gente passa quando a gente está numa empresa, também de desafios, de dificuldades, de lutas, alinhado com os nossos desafios pessoais, porque as coisas acabam se misturando, não tem como, nós somos, a nossa vida perpassa por onde nós estamos e a gente gasta muito tempo, não só físico, mas pensando muitas vezes fora daqui. Qual o momento que você consegue chegar nesses 4 anos e meio que foram mais difíceis, mais desafiadores para você? O mais desafiador para mim foi quando eu fui chamado para fazer parte do IPO. Esse realmente acho que foi o momento mais desafiador. Porque primeiro que tinha uma questão, eu nunca tinha participado de uma abertura de capital. Segundo ponto, por mais que eu saiba o inglês, mas era necessário acessar o mercado lá fora, acessar os bancos nos Estados Unidos e a confiança dos gestores. Né? Então hoje o Carlos Freitas, que é o nosso VP, ele já era o nosso VP na época. Então assim, a autonomia, a confiança que ele deu no time, realmente isso fez com que impulsionasse a gente. Então também permitiu que eu pudesse conversar com os bancos lá fora. E esse foi um processo extremamente desafiador. Eu lembro que no começo assim, a oportunidade surgiu numa ocasião, depois eu posso contar em outro momento, mas surgiu num momento muito diferente. E a partir daquele dia, eu me olhei diante de uma montanha bem grande, uma montanha muito grande. E eu falei assim, Deus, essa montanha é grande, eu vou precisar de ajuda. Então ali realmente foi um desafio muito grande. E depois o segundo desafio, eu divido em 2 desafios, foi quando nós encontramos 2 culturas. A cultura Unicesumar, a cultura Uniaselv. Mas acho que na minha cabeça o desafio era maior do que eu acabei encontrando na prática. Porque no final do dia a gente encontra pessoas que têm o mesmo propósito, caminham na mesma direção. Você trabalhar do lado de pessoas que estão ali para te apoiar, para ser um suporte. Então, esse foi um desafio dentro da minha cabeça, que depois, no dia a dia, eu vi que ele desenvolveu de uma forma muito diferente, muito prazerosa, na verdade. E sabe, quando você falou isso, né, sobre encontrar algo que parece que é difícil ou que a gente não vai conseguir superar, né, uma montanha, esse final de semana, eu não sei quando isso vai para o ar, mas daí que você digita lá, eu enfrentei uma montanha, e é mais ou menos isso. E as pessoas acham que a gente é meio super-homem, né? E às vezes a gente se acha super-homem. Eu também, e eu estou aqui vivendo esse bate-papo com os nossos colaboradores e eu sou um cara muito aberto e eu falo. Quando eu vim para cá também, assim como você falou, cara, será que esse desafio eu vou dar conta? Será que a gente vai conseguir, né?
Eu pensei a mesma coisa, né? Porque eu também estava vivenciando um novo, algo extremamente complexo, difícil, que eu nunca tinha enfrentado e nunca tinha me imaginado enfrentar isso, né? Mas é nessa hora que talvez a gente vê que é bom a gente também não ser tão forte assim, tão super-homem, porque Exatamente. a gente olha para o lado, a gente vai pedir ajuda, a gente fortalece a nossa fé, a gente entende que não é por nós, mas que a gente precisa buscar forças em outro lugar. E eu sei, Elton, né, que você também tenta buscar um pouco dessa força. E eu tenho sempre perguntado, às vezes, uma curiosidade, algo diferente. O que você faz de diferente fora aqui a Vitra Educação? Bom, isso realmente é algo que eu faço fora, que ao mesmo tempo ele anda em paralelo com a minha vida profissional. É algo que eu levo muito em consideração, é o propósito. Propósito para mim, nós estávamos tendo uma conversa agora há pouco sobre esse tema, propósito e proposta. Me recordo que eu estava há 1 ano, 2 anos aqui na Vitro e uma vez eu recebi uma proposta. Aos meus olhos, eram excelentes. Excelentes em todos os aspectos, aos meus olhos. E eu lembro que eu busquei, fui diante de Deus, fui orar. Falei, Deus, o Senhor conhece meu coração e sabe que proposta é essa. Passaram-se 2 dias, eu lembro que no 3º dia, numa sexta-feira, na hora do almoço, a gente estava na época no home office, em casa, almoçando, eu aqui, minha esposa do meu lado, meus 2 filhos aqui. O Espírito Santo perguntou assim para mim, por que você vai? E aí eu respondi na hora, comigo mesmo, por causa do dinheiro. Ele falou, você não pode ser movido por isso. Então, ou seja, o que isso tem a ver com a minha vida profissional e o que tem a ver com o Elton, fora daqui, que faço algo bem diferente, talvez alguns não imaginam, é aquilo mas que eu só creio. não imagina quem não tem rede social, Elton. Eu não Talvez. imaginava. E muitos de vocês me conhecem pela rede social. Exatamente. Talvez deve imaginar que eu fico só cozinhando, que eu fico muito com a minha família. Na verdade, eu trabalho, cozinho e fico com a minha família. Só isso também. Entendeu? Mas é só seguir aí. Se você não está me seguindo, aproveita o gancho aqui, é o Momento Merchandise. Vai lá. Segue aí o William nas redes sociais. Mas ó, aproveita e seguir o Elton também. Daí você vai entender que ele vai falar agora para você. Pode seguir. Elton_Toledo, vai me achar no Instagram. Então, propósito para mim é o que me move. E fora das 4 paredes da Vitro, algo que me move muito é a transformação de vidas. Então, assim, muito em paralelo o que acontece dentro aqui dessa empresa, que é transformar a vida dos alunos, dos colaboradores, é ver vidas transformadas na sociedade. Então, aonde eu quero chegar? Eu e minha família, a gente atua, assim, grande parte do tempo nosso, dentro de um ministério, dentro da igreja. Vidas é o que nos move. Então, para quem não sabe, eu prego a palavra na igreja onde eu congrego. Eu sou professor para adultos em relação à palavra. Semanalmente, domingo à tarde, segunda à noite, domingo à tarde, segunda à noite eu dou aula. Dou aula para as crianças na igreja, já há 5 anos. Minha esposa ela é responsável pelo Ministério Infantil. E, além disso, também tem outras responsabilidades. Então, assim, quando eu falo muito em paralelo, porque como líder de célula, por exemplo, ou grupo pequeno, como também é conhecido, ali você também está lidando com gestão de pessoas. São gestão de conflitos de relacionamento, gestão de conflito das questões profissionais, pessoais, assuntos desde os mais simples até os mais complexos. E fora das 4 paredes, então, Elton, eu, no caso, sou muito ativo em relação a buscar a transformação das vidas. Óbvio que eu tenho meu tempo com a família, óbvio que eu considero isso demais, isso é extremamente importante. Zelo muito em estar ali com a minha esposa e meus filhos. O tempo de qualidade é algo que realmente assim, me move também, mas a transformação de vida e o propósito é algo que fala demais comigo. Então, desde o tempo que eu estou aqui na Vitro, e onde eu obtive propostas para saírem daqui, e toda vez, falava dentro do meu coração, é propósito, não é proposta. É propósito, não é proposta. Mas a vida deve ser corrida, hein, Elton? Porque Sim. assim, todo mundo, além do compromisso do trabalho, tá cheio de atividades, né? Exato. Cada um
dentro da medida do possível, busca encontrar a sua realização, o seu chamado, o seu propósito. É claro que a gente exercita muito isso onde a gente está e a gente tem o privilégio da nossa empresa ter um propósito muito forte, que é a transformação da vida das pessoas, e você vai além disso, mas você tem dado conta de tempo, porque o pessoal aqui quer saber, no sentido, cara, é corrido fazer tudo isso, aonde se encontra, né, energia, força para dar conta de tudo isso? Exatamente. Isso é de umas perguntas que eu mais recebo. Seja, principalmente fora daqui, o pessoal fala, como que você consegue conciliar tudo? Da aula, falo, bom, primeiro tem que haver uma questão de organização. Então, você ser organizado em relação aos seus estudos. E além disso, para quem não sabe, eu também sou aluno da Unicesumar. Faço teologia na Cesumar, então o último ano me formo esse ano. Olha aí. Então, a organização para mim é algo que eu prezo bastante. A disciplina em relação à agenda. É interessante que uma vez o pessoal da área falou assim, como é que você tem agenda marcada para daqui 3 meses, daqui 2 meses? Eu falo, é porque eu vou agendando e vou organizando nesse formato, para não perder aquele compromisso. E a minha força que eu busco é no Senhor, porque a palavra de Deus fala assim que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. O nosso corpo ele cansa, mas o Senhor renova a gente internamente. E isso é que eu busco diariamente. Busco na palavra de Deus uma renovação e a clareza daquilo que eu preciso fazer e entender como prioridade. O zelo e a excelência precisam fazer parte de tudo aquilo que você se propõe a fazer. E se não coube, se não encaixou, né, então se antecipe, avise quem precisa avisar, mude o cronograma se precisar mudar. Mas não deixe de fazer, porque acho que antes de nascer no nosso coração, nasceu em outro lugar, muito mais alto. Você viu tantas coisas que você pode usar para a sua própria vida, né? E aqui é um bate-papo e a gente é muito aberto para isso, cada um tem a sua fé, a sua religião, aquilo que cada um crê, nós não estamos aqui falando disso, mas coisas que servem para a nossa vida, né? Fazer andar a milha a mais. Falávamos isso agora num outro podcast que eu gravei. Se você quer ser realmente esse que é reconhecido, que quer alcançar lugares novos, você precisa fazer isso. Né? Nós não estamos aqui simplesmente, como você disse, por causa de um recurso financeiro, somos gratos por aquilo que a companhia, a empresa pode fazer por nós, mas a gente tem que fazer com excelência, a gente tem que lembrar que independente aquilo que cada um de vocês fazem aqui, nós estamos impactando a vida das pessoas, nós somos instrumentos para transformar a vida das pessoas. Eu sempre aprendi isso também, eu tenho o privilégio de ouvir que a educação liberta a vida das pessoas. Existe uma educação que liberta aqui nesse mundo horizontal, né? Quando um aluno nosso consegue se formar em contabilidade, ele se liberta de muitas coisas que amarram ele, de um passado, de uma dificuldade, ele consegue um emprego novo, ele traz uma vida nova para dentro de casa, ele traz sim novos recursos que ele consegue formar melhor futuramente os seus filhos. Então assim, esse conhecimento que ele se torna um contador, ele tem excelência nisso, ele vai mudar a vida. Mas existe também um conhecimento aí que a gente chama transversal. E aí cada um busca. Eu falo, você quer acreditar, você pode acreditar no que você quiser. Eu carrego a minha fé, você carrega a sua. A gente tem uma empresa aberta que nós não pregamos nada especificadamente. Mas eu falo, Elton, que todo mundo vai passar por dificuldade. Exatamente. Isso a gente não tem escolha. E quando a gente passa por uma dificuldade, a gente precisa crer em algo que não está aqui nesse mundo natural para poder se apegar. E aí eu creio em Deus. E aí eu me apego nisso. Né? Então, por isso eu sempre falo, é importante crer em algo, porque quando vem a luta, quando vem a dificuldade, é essa força que a gente vai precisar. Né? E aí esse conhecimento vai fazer a diferença. Né? Porque aí quantas lutas pessoais, profissionais, todos nós já passamos. E esse é o privilégio que a gente tem de poder trabalhar com conhecimento e transmitir esse conhecimento, ajudar as pessoas, seja no conhecimento natural, que está aqui nesse mundo, ou no conhecimento aí que eu chamo vertical, para que as pessoas que estão aqui nos assistindo possam entender. E é muito legal ver você aí, alguém que tem feito isso e feito com tanto amor, com tanto cuidado, pelo propósito que você carrega, né? Exato. Uma das mensagens, quando uma pessoa faz
ela integra o time, faz parte, uma pessoa nova, um colaborador novo, que eu gosto sempre de deixar muito claro. Nós somos movidos por propósito, essa empresa é movida por propósito, não é uma frase de efeito, não, é uma realidade. E é algo que faz parte do nosso dia a dia como gestão. Não tem o conhecimento centralizado. Então a ideia aqui é sempre impulsionar as pessoas. Óbvio, se a pessoa quiser permanecer no mesmo lugar, não vai ter nada que vai tirá-la de lá. Ela mesma vai precisar sair. Mas a ideia é a gente como um gestor, né? E aqui serve para você gestor que está ouvindo. Nós como gestor, nós estamos aqui para impulsionar as pessoas. Impulsionar. Desde o estagiário, o assistente, nós estamos aqui para impulsionar. E nós, independente de onde nós estamos dentro desse organograma, uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. É uma palavra pequenininha, mas tem muita força, que chama honra. A honra ela serve tanto para fora quanto para dentro. A honra dentro de um ambiente de trabalho, e não é somente a honra ao meu colaborador, mas é ao meu colaborador, é quem está acima, é quem está do lado, é honra. A honra ela quebra muitas barreiras, e trazendo para a vida pessoal ou a vida, né, espiritual que eu busco, algo numa passagem fala muito claro, que Elias quando ele vai para o céu, ele é arrebatado pelo Senhor, a capa dele cai. Então, que significado tem isso? E aí você vê o filho dele ali, né, que na fé, criado com ele, Eliseu, pega a capa. Ele pega a capa. Então isso significa o quê? Quando o pai sobe, a capa cai. E o filho pega a capa. Então, ou seja, quem está acima de você, quando você honra essa pessoa, e quando a gente fala de honra, não é só uma questão financeira, é você honrar na atitude, é você honrar na palavra, naquilo que você diz. Aquela pessoa, ao mesmo tempo que ela está subindo, está caindo uma capa, você está pegando essa capa para você subir junto, para você viver algo muito maior do que ela viveu. Sabe que eu tive o privilégio esse final de semana de ser muito bem cuidado, mas ao mesmo tempo entender esse conceito de honra. E aí, né, talvez essa história aí, Eliseu, você não tem muito conhecimento, mas todo mundo já ouviu um tio, uma avó, falando assim, honra teu pai e tua mãe, porque essa é uma lição que a gente Exatamente. sempre ouviu, né? E as pessoas às vezes não entendem o que é honra, e é isso que você estava explicando. E a própria Bíblia fala, honra o teu pai e tua mãe para que os seus dias sejam prolongados. A honra não tem a ver com o outro, a honra tem a ver com a gente, porque os dias que são prolongados são os nossos. Sim. Não é o do pai e da mãe, não é honra teu pai e tua mãe para que eles vivam mais. É honra teu pai e tua mãe para que os teus dias. E o honrar é entender que essa pessoa, ela está num nível diferente, ela passou por lutas diferentes, ela passou por dificuldade diferente. Você quer acessar esse nível, mas para que a partir dela seja um novo degrau para você continuar, né? E quando você honra essa pessoa, você alcança esse nível dela, você vai muito mais longe. Aí é o que você está dando o exemplo da capa que caiu, né? E ele ganha essa autoridade, né? E eu vivi muito disso na montanha que eu estava vivendo lá. E por incrível que pareça, eu passei por um processo onde eu terminei, eu não desisti por um dos motivos, foi para honrar a vida dos meus filhos. E geralmente é o contrário, porque eu acabei de falar que era para os pais honrar, né, os filhos honrar a vida dos pais. Mas eu como pai, muitas vezes eu não desisti para honrar a vida dos meus filhos, porque eles já tinham alcançado um nível que eu gostaria de estar. E é uma alegria muito grande a gente poder ver os nossos filhos crescendo. No final, muitas vezes nós estamos aqui dando o nosso melhor, trabalhando, se dedicando, ganhando sim recursos e muito para devolver para os nossos filhos, né? Porque é muito do objetivo e eu sei que todo mundo que está aqui nos assistindo tem esse objetivo. Você que é casado, você que tem filhos, você está aqui muitas vezes sacrificando, você sabe, assim como eu, o Elton, no final do dia, a gente está fazendo ali pelos nossos filhos. Muito bom. Muito legal, Elton, assim, fico extremamente grato
por esse bate-papo. Eu tenho certeza aqui que se a gente continuasse, a gente ia horas e horas, né? Mas eu acho que esse é o nosso objetivo aqui, para que as pessoas conheçam mais de nós, conheçam mais de todos que vão passar aqui por essa mesa. E como eu disse, o objetivo é que muitos tenham oportunidade para que a gente possa cada dia mais deixar marcado a história das vidas das pessoas que fazem a vida da Vitro, né? Essa grande empresa que carrega um grande propósito, que faz a diferença. E eu achei muito legal, né? Apresentamos resultados ontem e lançamos aí nas redes sociais. Não é sobre números, mas é sobre o impacto na vida das pessoas. Não é só sobre uma margem que melhoramos. Melhoramos, né, galera? Você que está acompanhando aí, melhorando todo dia. Mas é o quanto que as pessoas crescem. Não é só a margem que cresce, mas as pessoas crescem conosco. Sem dúvida nenhuma, eu creio muito nisso, que eu falei hoje para os líderes, ainda é pouco perto de onde nós vamos chegar. Eu sei que você é um desses que creem e tem nos ajudado aí com toda a tua competência e toda a tua habilidade. E Elton, eu queria te convidar para você deixar aí um último recado para essa turma que nos assistiu no dia de hoje aí, para que você possa ainda mais se tornar conhecido e impactar a vida deles. Legal. William, mais uma vez, obrigado. Obrigado realmente, como eu falei, mesa é um lugar onde a gente recebe direção, onde a gente é alinhado, onde as posições, mesmo sendo diferentes, as pessoas ficam na mesma altura. Então, mesa é um excelente tempo para a gente ter. Então, obrigado por esse tempo. Realmente é uma excelente oportunidade. E aí eu queria deixar uma mensagem, primeiramente para você jovem, né? Você que está entrando na Vitro, está há pouco tempo, ou já está há um tempo aqui com a gente. Realmente creia que a sua vida, ela precisa ser movida por propósito. Você é jovem, vão aparecer inúmeras propostas profissionais e pessoais, mas sempre leve em consideração o que me move. Seja movido por propósito. Invista na sua carreira, estude, invista mesmo em conhecimento, busque, porque eu tenho certeza que no momento certo você vai entender o propósito e por que você está aqui. Todas as pessoas foram criadas para um propósito. Você não foi diferente, você também tem um propósito. E para os meus colegas, meu time, os gestores, vice-presidentes, todos, o William, todos. Realmente a Vitro, ela é uma empresa diferenciada. Não estou fazendo mexendo, nada disso. É uma verdade. Isso é uma verdade, a gente vê e é uma verdade. Uma empresa que é movida para transformar vidas. Então lembre-se, você que está na ponta, seja você que atende o aluno, seja você no escritório, seja você que precisa transportar um material, não importa. Você faz parte da transformação de vida de muitas pessoas. E não é só do aluno, é da família dele, de muitas outras pessoas que talvez você nunca vai conhecer, nunca vai saber aonde a semente que você lançou, o fruto que ela gerou. Tá bom? Então essa é uma mensagem para você. Legal. Arrematando tudo, de tantas coisas boas que nós falamos, seja disciplinado, seja organizado. Exatamente. Não existe outro caminho para que você cresça. Fazer tudo aquilo que você tem nas suas mãos com zelo e excelência. E aí, ele já deu o último recado, tenha sempre um propósito. Quem tem um propósito não foca no lugar que está, mas no propósito que move. Exatamente. Obrigado, Elton. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Até mais.